Prepara o mate, te aproxega e bora prosear. Olá, associados e comunidade do nosso Pampa Gaúcho. Para quem não me conhece, eu sou Zeca Menezes, presidente da Sicredi Pampa Gaúcho, a nossa cooperativa de crédito regional. Atuamos em 10 municípios aqui do Pampa, temos 12 agências e estamos aqui para apresentar mais um episódio do nossa Baita Prosa, hoje falando sobre educação financeira. Sejam todos bem-vindos ao nosso talk show. No episódio anterior, nós falamos sobre sustentabilidade e economia local com Maurício Schneider, que é um empreendedor e também palestrante. Se você ainda não viu, tem a oportunidade de ver lá no nosso site, sicredi.com.br/coop/pampagaúcho/baitaprosa. Se você é daquelas pessoas que tem muita dificuldade em guardar dinheiro, estar no controle das suas finanças, economizar, fazer boas escolhas com relação aos seus recursos, saiba que a educação financeira vai muito além de números. Estamos falando também de comportamento e psicologia econômica. E para falar sobre esse assunto, no segundo episódio, nós trouxemos a professora Vera Rita, que é doutora em psicologia econômica. Olá, professora Vera, seja muito bem-vinda ao Baita Prosa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, muito prazer, Zeca. É uma alegria estar conversando com a comunidade Sicredi, porque eu sou muito fã de vocês, já saibam desde já. Pioneira na análise de fenômenos econômicos na ótica combinada da psicanálise e psicologia econômica, Vera Rita de Melo Ferreira trabalha na implantação da psicologia econômica no Brasil desde 1994. É autora dos primeiros livros nacionais sobre o assunto e atua como consultora, palestrante e professora de Psicologia Econômica, Arquitetura de Escolha e Educação Financeira pela Vértice PSI, Instituto de Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais. Tem doutorado em Psicologia Social pela PUC São Paulo, com tese em Psicologia Econômica, e é membro do Comitê de Pesquisa da OECD-INFE, International Network for Financial Education, que é a rede internacional de educação financeira. Para iniciar a nossa prosa, professora Vera, conte mais um pouco sobre educação financeira. Então, educação financeira é um tema relativamente recente, mas que agora ninguém segura. Tem ficado cada vez mais claro em todas as diferentes agendas de países, de setor público, setor privado, que nós precisamos ajudar os cidadãos a tomar melhores decisões para eles mesmos. À medida que o mercado financeiro foi ficando mais complexo, essa necessidade foi crescendo e a gente teve as primeiras estratégias nacionais de educação financeira lá em 2003. Primeiro foi o Reino Unido que teve, mas o Brasil também não demorou muito a se juntar ao pessoal e em 2008, 2009, a gente já estava se movimentando. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da equipe que preparou os livros, primeiro para o ensino médio e depois para o ensino fundamental, com contribuições de psicologia econômica, que, aliás, foi a primeira vez na história das estratégias nacionais de educação financeira que a gente teve a contribuição dos aspectos psicológicos para conversar com a educação financeira. E agora a área está crescendo cada vez mais. Então, aqui no Brasil, a gente, há 2 anos, a AEF Brasil, que é a associação que cuida da ENEF, mapeou mais de 800 iniciativas de educação financeira no país. Então, sem dúvida, essa consciência da importância de tomar melhores decisões financeiras vem crescendo no país inteiro e no mundo inteiro também. A senhora mencionou a Semana ENEF, né? Nós que somos de uma instituição financeira, o Banco Central
tem nos cobrado muito que a gente consiga cada vez mais levar a educação financeira para todos os ramos da nossa comunidade. E nós já entendemos a importância de compreender o que passa pela nossa mente ao tomar decisões, principalmente em relação ao nosso dinheiro, para estarmos no controle da nossa vida financeira. Mas então, o que a psicologia realmente tem a ver com as nossas escolhas? Então, a gente vem descobrindo, e principalmente depois da grande crise de 2008, que pegou mais os países, as economias mais ricas, mas que deu aquela chacoalhada geral, o papel da psicologia, da educação financeira foi ficando cada vez mais claro, e as limitações também, porque àquela altura vários países já trabalhavam com educação financeira e isso não foi suficiente para evitar que grande parte da população tomasse decisões equivocadas, e gestores também. Então, aí começou a nascer essa constatação de que a gente tinha que aproximar psicologia econômica ou economia comportamental, como é chamada também, as ciências comportamentais aplicadas da educação financeira, para oferecer programas que tivessem o objetivo de mudar os comportamentos. Porque a gente tem esse objetivo geral da educação financeira, que é ajudar as pessoas a conseguir um bem-estar financeiro, que eu acrescento, e eu sei que a Sicredi também vai na mesma linha, que tem que ser feito de uma forma sustentável. Então, sustentabilidade, para mim, é o eixo que sustenta a educação financeira. Mas a gente viu que, para conseguir se aproximar desse objetivo, seria necessário trabalhar com o que a gente chama de vieses, que são maneiras muito parciais que acabam levando a gente para tomar decisões equivocadas e cometer os chamados erros sistemáticos. Eles são erros sistemáticos porque eles são até previsíveis, de tão comuns, de acontecer tantas vezes do mesmo jeito com a maioria das pessoas. Então, quando a gente foi se dando conta dessa necessidade de enriquecer a educação financeira com os chamados insights comportamentais, insights psicológicos, a gente foi podendo desenhar programas que realmente têm mais chance de fazer sentido para as pessoas e de efetivamente mudar o seu comportamento. Professora, a senhora poderia explicar para nós o que significa a sigla FOMO? Essa é poderosa. O ser humano é um ser social. Sempre se liga no que os outros estão fazendo, quer imitar, quer entender o que o outro está fazendo, porque quer fazer igual, quer chegar lá também. Por isso que a gente fala que tem o tal do comportamento de manada. E um dos motivadores para o comportamento de manada, quer dizer, todo mundo ir na mesma direção que a maioria está indo, é o FOMO, que é uma sigla em inglês de F de fear, medo, of missing out, medo de ficar de fora, medo de perder aquela boiada, medo de perder a oportunidade. E isso empurra a gente para fazer de um tudo, inclusive bobagem, né? Então, se de repente está todo mundo entrando na bolsa de valores, a pessoa nunca trabalhou com renda variável, não conhece o assunto, mas só porque no churrasco do domingo o cunhado falou que está ganhando muito dinheiro na bolsa, na segunda-feira ele está lá dizendo eu vou comprar ação, sem nem estudar o assunto e nem pedir nenhuma orientação técnica. Só porque ele está imaginando que se ele não entrar também, ele vai perder a maior oportunidade da vida dele, ele vai deixar de ser milionário, ele vai ficar o único bocó de fora. Então, pelo medo de ficar de fora, ele acaba fazendo, nós acabamos fazendo muitas bobagens às vezes. Isso é muito comum entre os adolescentes, mas é muito comum entre os adultos também. Todo mundo está vulnerável
ao sentimento de perder a oportunidade, de ficar de fora. É uma bela dica, né? Para não ficar de fora, faça como boa parte dos associados, traga os seus recursos para o Sicredi, que aqui é garantido, é da comunidade e fica aqui gerando renda e gerando desenvolvimento para a comunidade regional. Muito boa dica, não fique de fora. É uma manada do bem. Essa manada é boa. Inicialmente parece um pouco complexo todos esses conceitos, né? Mas a senhora poderia trazer para nós alguns exemplos, até para que todos nós possamos entender um pouco mais esses conceitos que a senhora fala? Então, para a gente tomar decisão, a gente primeiro tem que reunir os dados, perceber, coletar as informações, identificar quais são as alternativas que a gente vai escolher e depois avaliar para escolher a melhor delas. Bom, o que acontece? Tanto no processo da percepção quanto no processo da avaliação, a gente acaba, muitas vezes, não pegando todas as informações necessárias, distorcendo um pouco, porque é como se na nossa mente existisse o que eu chamo de um semáforo emocional. O que é um semáforo emocional? Quando a gente tem uma informação que agrada, que confirma aquilo que a gente já pensa, já acredita, casa direitinho com as nossas expectativas, com os nossos valores, com as nossas crenças, parece que acende uma luz verde na nossa cabeça e a gente acha que então é verdadeiro, que é provável, que vai acontecer, que vai trazer benefícios, mesmo que não passe de uma ilusão. E se, de outro lado, a informação frustrar as expectativas, for diferente daquilo que a gente pensa, questionar nossas crenças, nossos valores, desafiar as expectativas, é como se acendesse uma luz vermelha na cabeça. E a gente não quer nem saber, mesmo que seja real e mesmo que traga consequências. Um exemplinho que a gente está sempre vivendo. Bateu o olho num produto, ficou com vontade de comprar. E hoje o que mais tem na nossa vida é oferta de produtos. Mesmo que não dê para ir às lojas por causa da pandemia, vem pelo computador, vem pelo celular, a gente está cercado de ofertas por todos os lados. Se a pessoa não tem dinheiro suficiente para comprar, por exemplo, a televisão nova, o que vem rapidinho, acendendo a luz verde na cabeça dela? Financia. Parcelinha pequenininha que cabe no bolso, pronto, coisa boa. E ela pode, muitas vezes, fazer isso com diferentes produtos, só que a cada momento ela olha, é uma parcelinha de R$50, não tem problema, cabe. No outro dia, uma parcelinha de 180, mas eu acho que cabe sim, né? Eu vou comprar essa geladeira nova, maravilha, então eu vou bancar essas parcelinhas de 180. O que ela está fazendo? Primeiro, não está olhando o valor dos juros. Segundo, não está fazendo a conta se a parcelinha de 50, a de 180, a de 200, de repente aquilo soma tudo e ela está com R$1.000 comprometidos. Isso vai fazer falta no orçamento mensal. Mas a gente vai olhando para cada parcelinha sem fazer o cálculo total. Isso a gente dá o nome de contabilidade mental, que é também o que aparece. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que dura mais na sua carteira? A garopa azul, porque o lobo-guará não chegou ainda, né? Mas a garopa azul, uma notinha de garopa azul ou 10 notas vermelhinhas de R$10. O que dura mais? Para quase todo mundo, dura mais a nota de R$100. Na realidade, R$100 em uma nota ou R$100 em 10 notas de 10 daria na mesma. Mas para a nossa mente, não é assim. Os R$10 a gente vai gastando aqui, ali, ali, ali e nem se dá conta. E os R$100, a gente olha, sente um apego por ele,
porque são R$ 100 inteiros, só de vez em quando que aparece na carteira, e a gente não quer gastar, a gente sente aversão à perda. Agora, se a gente usasse cartão, aí então que o dinheiro ia embora sem a gente sentir, porque a gente nem vê o dinheiro, nem entrou, nem saiu, a gente não viu nada. Então, tudo isso é como a cabeça da gente funciona, diferente do que a economia tradicional diz. É interessante mesmo o assunto, né? Até porque eu acho que ainda reina um pouco no país, talvez as novas gerações não tenham tanto essa percepção, que é de uma cultura inflacionária que nós tínhamos. E hoje, quando se fala em guardar dinheiro, ainda vem muito à nossa mente a questão de aplicar os recursos para ter um ganho financeiro. Mas eu acho que é importante, e aí talvez entre esses novos conceitos que a senhora coloca, né? Porque nem sempre nós estamos no controle das nossas decisões. E hoje, com um novo momento de ter que fazer essas contas adequadas, talvez guardar, poupar esses recursos para novos negócios, novos investimentos, é muito interessante. E por que então que realmente é tão difícil guardar dinheiro? Então, porque isso vem dos nossos ancestrais, é lá de trás. Eles viviam, em média, 20, 25 anos. Hoje, a gente pode viver 70, 80. Minha mãe morreu com 100 anos. A longevidade esticou bastante, mas a nossa mente não acompanhou. Ficou parada naquela época de milhões de anos atrás, em que a única coisa que interessava era sobreviver agora, conseguir viver até a próxima refeição, até o próximo dia, passar os genes adiante. Então, o que a gente fazia? Concentrava no presente, no imediato. Não importava o que vinha lá na frente, porque não sabia se ia até amanhã mesmo, né? Então, a gente ainda traz essa tendência muito forte a privilegiar o presente. A gente quer uma satisfação, um alívio agora. É difícil pensar lá na frente. Para ter uma ideia, Zeca, quando a gente pensa no eu futuro, sabe que área do cérebro que acende? A mesma área que acende se eu der dinheiro para um estranho na rua. O meu eu futuro é representado na minha mente como um estranho. Então, é muito difícil eu imaginar que eu estou guardando dinheiro para mim mesma daqui a 20, 30 anos, porque essa pessoa, para mim, nem existe. Então, é um desafio constante. E, de outro lado, as nossas decisões, elas são empurradas pelo que eu brinco que é o tchan, é o impulso do momento. Dá um tchan na cabeça e você faz o que aparecer na hora e não dá bola para aquilo que você tinha planejado. A gente sabe que de boas intenções o inferno está cheio, né? Infelizmente. Dá para perceber que essa construção pode vir desde a infância, né? Dentro da própria família, não é mesmo? Sim, é muito importante que a família possa trabalhar não só com o dinheiro em si, mas com toda a questão da sustentabilidade, quer dizer, um bem-estar agora, bem-estar depois, bem-estar lá na frente, com os limites. A criança já entender que as coisas são finitas. O dinheiro é finito, a comida é finita, o tempo é finito, a atenção é finita. Então, se a família puder crescer com esses valores e, ao mesmo tempo, ir cultivando na criança um senso até mesmo de cidadania, de deveres, de direitos, de participação na comunidade, vai ser muito mais fácil ela lidar com o dinheiro como uma parte dessa vida em sociedade, entendendo que tem limites, que vai depender de decisões, que em alguns momentos vai precisar abrir mão de um prazer nesse momento
em nome de alguma coisa mais bacana lá na frente. Legal. Faz a gente entender que educação financeira não é só um assunto individual, e sim um assunto de toda a família. E é por isso que nós, da Sicredi, entendemos a importância da educação financeira, porque ela nos auxiliará para um futuro melhor. Uma prova disso é o programa A Educação na Ponta do Lápis. Ninguém melhor para falar sobre esse programa do que a professora Vera Rita, que esteve junto desde a construção. E é por isso, então, que o programa da Sicredi, Cooperação na Ponta do Lápis, ele é muito importante. Comente para nós um pouquinho, professora. Primeiro, foi uma honra para mim, tem sido, poder participar desse programa tão interessante que incorpora todos esses conhecimentos da psicologia na proposta de educação financeira. Então, a gente vai desde esse objetivo de bem-estar que passa pela sustentabilidade, para pensar em públicos segmentados, então, voltado para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os MEIs, para os pequenos empreendedores. Para cada um tem mensagens específicas desenhadas com bastante cuidado para tentar chegar nesse objetivo de criar, no caso de crianças e de adolescentes, e de mudar hábitos, mudar comportamentos nos adultos para que tenham uma vida financeira mais saudável. A gente procura detalhar passo a passo, a gente procura dar exemplos, comunicar de uma forma simples. Então, a gente tenta trazer para a prática todos esses estudos da psicologia econômica, das ciências comportamentais, que podem ajudar as pessoas a tomar melhores decisões para elas mesmas, incluindo também uma área que é nova, que chama arquitetura de escolha, que tem os nudges, os empurrõezinhos, um desenho do contexto que ajuda a pessoa a escolher melhor. Por exemplo, fazer aplicações de forma automática, porque, acima de tudo, uma coisa que eu sempre digo, a gente precisa proteger o nosso dinheiro, e você falou de inflação, eu vivi a inflação de cabo a rabo, né? Infelizmente. Ainda bem que a gente está com mais estabilidade desde 94 com o Plano Real. Aleluia, né? Mas, acima de tudo, a gente tem que proteger o dinheiro da gente mesmo. Senão, são muitas tentações para a gente ficar gastando o dinheiro que não tem, com coisas que não precisa, e depois amargando as dívidas. Então, ter essa disciplina de guardar sistematicamente, para muita gente, é muito difícil. Então, tem esse pulo do gato, que é deixar automaticamente X% ou X reais todo mês vão para uma aplicação da escolha da pessoa. Muito bem. Trazendo um pouco para a nossa realidade aqui das nossas comunidades onde nós atuamos, nós temos um bom histórico aqui de educação financeira. Ao redor de 8 anos que nós trabalhamos efetivamente nos programas de educação financeira, até mesmo antes de ter esse incentivo da Semana ENEF. No nosso programa União Faz a Vida, que é de educação cooperativa, estimulávamos na época das oficinas e também estimulamos os projetos de sala de aula para que desenvolvam a educação financeira. Também com os nossos associados, levamos para as comunidades, para as escolas de modo geral, e agora a gente fica um pouco mais focado naquela Semana ENEF e com outras ações individualizadas também para o município. Os próprios associados que participam da formação do nosso programa Crescer têm um módulo que é a educação financeira. E para quem quiser saber mais, a professora Vera Rita também é autora dos primeiros livros nacionais sobre o assunto. Quais são os títulos dos seus livros, professora?
Então, eu tenho um primeiro livro que foi publicado em primeira edição em 2007 e depois em 2011, que chama Decisões Econômicas. Você já parou para pensar? É um livrinho que eu digo porque ele é fininho, muito fácil de ler, de divulgação científica, e depois tem um que é mais técnico, que é Psicologia Econômica, Estudo do Comportamento Econômico e da Tomada de Decisão, que já é mais técnico, esse está esgotado, e um terceiro que é A Cabeça do Investidor, que é de 2011 também, e tem um audiolivro que é Psicanálise e Psicologia Econômica, porque psicanálise é a minha área de origem, e hoje eu tenho também o canal Pílulas de Psicologia Econômica e um Instagram, Psicologia Econômica, que tem postagens diárias. No canal tem vídeos de 1 minuto, mais ou menos, todos os dias, mais de 1.500. Beleza. Até a gente iria reafirmar, né, porque pelo nosso novo mundo da tecnologia, acesse lá no YouTube o canal Pílulas de Psicologia Econômica. E a gente está encaminhando, então, já para o final, professora. Fique à vontade aí para sua mensagem final aí para a nossa comunidade, para os nossos associados. Muito interessante o assunto e cada vez mais o Sicredi está inserido nisso e buscando as pessoas que têm o conhecimento, né, e de uma maneira até mais ampla, hoje trazendo a psicologia para o olhar financeiro, né. Os nossos coordenadores de núcleo também terão um próximo módulo, que é Educação Financeira, e justamente vai ser coordenado pela senhora. Fique à vontade, professora. Então, primeiro eu quero dar parabéns para vocês por todo o trabalho já feito, por esse espírito cooperativo, porque eu sempre digo que educação financeira é como andorinha, sozinha não faz verão, nem faz coisa nenhuma. Então, precisa, de um lado, da ajuda dos conhecimentos de psicologia, precisa juntar com proteção do consumidor, com a própria regulação, com essa área de arquitetura de escolha, esses empurrõezinhos aí, os nudges, né, que a gente fala, que desenham o contexto para facilitar o caminho, mas, de outro lado, precisa de gente muito entusiasmada e muito capacitada para poder levar essas mensagens da educação financeira até o público final, até os associados, os familiares e tudo mais. E isso eu tenho visto no Sicredi, e eu fico muito feliz de ver o entusiasmo de vocês, o comprometimento, a dedicação. Então, realmente, parabéns, porque a união faz a vida. Assino embaixo. Muito bem. Está quase na hora de tirar a erva da cuia. Esperamos aí que vocês tenham gostado do tema, melhorado o conhecimento dessa relação com o dinheiro e que ela seja ainda melhor após esse nosso episódio do Baita Prosa. Obrigado, professora, pela Baita Prosa sobre educação financeira. Este foi o nosso segundo episódio do Baita Prosa da Sicredi Pampa Gaúcho, cada vez mais procurando trazer assuntos inerentes à nossa realidade e também confiram lá no nosso canal todos os assuntos que estão disponíveis e em seguida estaremos divulgando aí os nossos próximos episódios do Baita Prosa. Muito obrigado, um abraço a todos.